Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papa. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da estética, né? Então, por que a gente estuda, né, o processo da estética na Conscienciologia, né? Eu diria que a primeira razão, né, para estudar sobre estética seria, né, compreender, né, o caráter transitório da beleza física, né? Transitório se refere a algo que tem um curto tempo, né? E também uma forma de valorizar mais o interior das pessoas, né? E nesse sentido, aquilo que um ser humano, né, hoje considera belo pode variar com o tempo, né? Então, como exemplo, né, você tem um exemplo que há apenas 2 séculos atrás, né, você tinha que mulheres gorduchinhas eram meio que o padrão de beleza, né, da época. E há uma explicação histórica, né, nesse sentido, muito em função, né, de nessa época a dificuldade material era muito grande, né, e ter acesso, né, a alimentos em fartura, né, era um sinal, né, de que uma pessoa era de uma classe social mais alta, né. Então ocorreu, né, meio que uma transformação na sociedade que mudou esse padrão de estética que a gente tem ao longo do tempo, né. Já outras sociedades, por exemplo, como a sociedade indígena, né, tribos indígenas, você tinha que os cabelos brancos, eles tinham, né, um grande elemento de status, né, sendo uma pessoa de cabelo branco, né, um sinal de que a pessoa era mais sábia, né, e portanto deveria ser mais respeitada, né. E na nossa sociedade, né, muita gente hoje não vê, né, a questão do envelhecimento como algo positivo, né. E você tem também o processo da moda, né, que tem relação com a estética, que é um processo que transforma, né, ao longo do tempo, né. Então, você, por exemplo, tem algum tempo atrás tinha calças de boca de sino eram populares. Então, hoje em dia isso não é mais popular. Então, isso varia, né, de acordo com a cultura e também, às vezes, até entre classes sociais diferentes, né. E o segundo motivo, né, pelo qual uma pessoa estuda, né, o processo da estética, né, no paradigma consciencial, seria justamente como forma, né, de ajudar a pessoa a fazer a tarefa do esclarecimento, né. E o que é isso, né? A tarefa do esclarecimento é justamente a pessoa comunicar, né, de forma adequada as bases, né, do paradigma consciencial para então ajudar as outras pessoas a elas fazerem, né, as suas próprias reformas íntimas, né? E nos dias de hoje, por exemplo, uma pessoa, né, muito acima do peso, né, ela pode não passar muita credibilidade ou seriedade, né, naquilo que ela está fazendo. Um terceiro motivo, né, que eu diria que é interessante para uma pessoa estudar o processo de estética é justamente a pessoa evitar, né, as patologias relacionadas com a estética, né. E tem muita gente aí que faz qualquer coisa, né, para parecer mais bonita, né, especialmente mulheres, né. E aí inclui, né, o uso de cosméticos, né, de baixa qualidade. Você tem pessoas, né, que abusam do uso, né, dos anorexígenos. Esses anorexígenos são os chamados popularmente inibidores de apetite, né. E esses medicamentos eles costumam ser bastante perigosos, né, em função de efeitos colaterais, né. Você tem também pessoas que abusam, né, de termogênicos, né, e os termogênicos eles servem justamente para aumentar, né, a temperatura corporal, aumentar o metabolismo basal, né, e com isso consumir mais calorias, né, sem que a pessoa necessariamente precise fazer alguma coisa com relação a isso, né. E esses eles têm um risco menor, mas ainda assim o abuso não é recomendável, né? Você tem pessoas, né, que mutilam o próprio corpo, como pessoas, né, que cortam o próprio pênis, né? E talvez até nunca mais tenham uma forma, né, de ter um orgasmo. Você tem também mulheres, né, que se submetem à questão da lipoaspiração. E eu já coletei alguns casos que a pessoa economizava um dinheiro grande, né? E gastou o dinheiro na lipoaspiração e terminou morrendo, né? E em outros casos elas ganharam de novo, né, o peso, né? E eu diria que sem a reeducação alimentar é muito fácil, né, de ganhar de novo peso, né? E é importante ressaltar, né, que todo procedimento cirúrgico ele tem um risco, né? Tem também, né, pessoas que possuem problemas extremos, né, como a bulimia, que é basicamente a pessoa comer, né, até não poder mais e até vomitar, né? E tem aquela questão da anorexia, né, que é a pessoa não querer comer mais, né? E normalmente esses problemas, né, estão ligados a uma autoimagem que a pessoa faz de si mesma equivocada, né? E muitas vezes leva muito tempo, né, para convencer a pessoa que ela é bela, né, além desse processo, né, obsessivo pela estética, né?
E algumas pessoas elas têm uma autoconfiança e simpatia tão grande que muitas vezes superam muito, né, uma pessoa somente bonita, né, do ponto de vista estético, né. E você hoje já tem pesquisas, né, que mostraram, né, que a beleza física ela de fato ajuda, né, a atrair, mas isso raramente se sustenta, né, ao longo do tempo, especialmente se a pessoa não tiver nenhum diferencial, né. Então, um dos estudos, né, eles fizeram um contrato, né, contrataram duas atrizes e elas tinham que ir na balada, né. E uma era de beleza top, né, aquelas top models, né, e de acordo com os padrões atuais, e uma outra, né, de uma beleza mediana, né. E a de beleza top, ela era instruída a ficar séria, né, e responder as interações, né, dos homens de forma fria e curta, né, e a de beleza média, né, ela deveria sorrir, né, o tempo todo e procurar ser simpática, né. O resultado do experimento foi que justamente a atriz bonita, ela não recebeu nenhum convite, né, para sair outro dia, enquanto a atriz de beleza mediana e simpática conseguiu, né, vários contatos, né, e possibilidades de pretendentes, né. E gostaria também de dizer, né, que há casos em que a cirurgia estética ela pode ter um caráter humanitário, né, como as cirurgias, né, para reconstruir os seios da mulher, que a mulher que teve algum problema, né, que precisou ou tirar os seios em todo, né, mastectomia, ou mesmo parte, né, e ficou algo ruim, né, esteticamente, o que às vezes é um peso muito grande para a mulher carregar, né. E eu também coletei um caso, né, de um bebê nascido com o rosto deformado e que seria um estigma, né, muito grande carregar, né, isso durante a vida inteira, em que eu diria que também teve um lado humanitário, né. Então, pessoal, eu gostaria de finalizar com nossa clássica recomendação na arte. Dessa vez um filme bem interessante aí sobre o processo da estética, né? Sobretudo da superação, né, do processo da estética exclusiva, né? Que é o filme O Amor é Cego, né, de 2001. Né? E no filme o mais interessante, né, é que ele faz, né, a própria pessoa pensar, né, nos próprios padrões de estética e exigência, né, de um padrão de estética muito elevado, né, para se relacionar com uma outra pessoa e às vezes até chegando, né, ao ponto do desleixo, né, com a própria autoimagem, né. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se quiser comentar alguma coisa, comenta alguma coisa aí embaixo. E se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais gente. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um forte abraço. Tchau, tchau.